do pastor Isaías. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida do teu servo. Declaramos que da sua boca sairá labaredas de fogo. Eu sei, ó Deus, o quanto o Senhor ama este homem. Qual compromisso o Senhor tem com ele. Porque ele tem compromisso contigo, por isso o Senhor tem com ele. Ah, Senhor, muito obrigada por conhecer a vida, por conhecer o projeto, por conhecer o pastor Isaías. Em nome de Jesus, fala conosco ainda mais um pouquinho na palavra. E fala conosco aquilo que o Senhor tem para falar, sem rodeio, sem mistério. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nessa pandemia eu não consegui ficar parado, ficar dentro de casa. E durante essa pandemia nós socorremos 260 famílias, um total de 330 cesta básica. Teve lugares que nós fizemos cultos e abençoamos também essas famílias. E tem um projeto Bahia, né, que é realizado de 2 a 3 vezes ao ano. No mês de dezembro a gente leva roupa, calçado, brinquedo, cesta básica. A gente pega as famílias ali de Teixeira de Freitas, a Itamaraju, dos dois lados da BR, e povoado de Limeira, e outros povoados dentro da Bahia. A gente tem feito esse trabalho. E eu quero agradecer ao pastor Rogério. Ele adotou 10 famílias, me ajudou adotando 10 famílias nessa pandemia. A irmã Rízia também ajudou muito nessa pandemia. A irmã Flávia Munhão, a irmã Juliana, não sei o sobrenome dela agora, não sei se ela está aqui, mas também ajudou muito. E é um trabalho, o que a pastora ela diz, é muito difícil, irmãos. Às vezes é postado os vídeos, mas não é para curtida, não é para comentários, principalmente maldosos, mas tem pessoas, a maioria diz assim, o que dá com a mão direita e esquerda não vê. Para quem está fazendo com o seu próprio bolso, realmente ninguém precisa saber. Mas para quem faz um trabalho de missões, com doações dos outros, às vezes os vídeos são colocados lá, não para mostrar a miséria alheia, mas para mostrar para aquele que doou, que a doação dele está sendo entregue. Para mostrar para aquele que ofertou, que a oferta dele está sendo usada em favor da obra. E para tentar conseguir outras pessoas, para poder estar adotando mais famílias. Eu já vou começar a pregar. Eu estava muito preocupado, estou indo agora na segunda semana de outubro, o estado da Bahia. Eu não estava tendo doação nenhuma, a maioria das doações caíram. E fui orar a Deus, pedir direção a Deus. Orei a Deus. Horas depois uma pessoa me liga e disse: pastor, uma pessoa vai te ligar e vai estar sendo feita a doação de 1,5 toneladas de arroz para você levar para o estado da Bahia, para o projeto Bahia. E a pessoa realmente ligou, conversei com ela. Só que passou dias depois, irmãos, e eu pensei que a pessoa tinha esquecido, eu tinha mandado a doação para outra. Principalmente porque teve lugar aí que arroz, diz que em Santa Teresa o arroz chegou a R$40. Tem lugar aí que o arroz ficou muito caro. Arroz virou ouro, né? Nem se fala mais de coronavírus, só fala em arroz agora. Graças a Deus por isso. Mas enfim, irmãos, tomei o meu café de manhã conversando com minha esposa, falando: será que a moça esqueceu? E daqui a pouco o telefone tocou, era ela. E ela disse assim: pastor Isaías, a doação está liberada, eu só tenho como arrumar um caminhão para vir buscar. Vai ser agora. É 2,5 toneladas, pastor, de arroz. Glória a Deus. Oh, glórias. E esse arroz já está guardado para ser levado para o estado da Bahia. Lá dentro do povoado de Limeira nós vamos fazer um grande culto lá.
Se você tem carro e quiser levar 2, 3, 4 pessoas com você, quiser ir, eu não tenho carro para levar, mas se você quiser ir, só não pode levar criança, né? Amém? Nós vamos fazer essa viagem, que é um trabalho missionário. Há 14 anos eu faço esse trabalho. E é um trabalho que tem frutificado. Lá dentro do povoado de Limeira, eu já falei aqui de outras vezes, um moço que era pai de santo da cidade se converteu, a família dele se converteu, 90% do povo que está no povoado se converteram, botou fogo no centro de Macumba para ninguém bater pemba lá mais. Amém? Então pode dizer que hoje é um povoado cristão. Glória a Deus. Irmãos, ela não sabia, ela falou aqui de multidões, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Glória a Deus. No livro de Marcos, capítulo 6. Meu óculos está ruim, pegou da esposa. Nós temos a mesma visão. Amém? E ela não pôde estar aqui comigo, irmãos. De vez em quando eu faço uma declaração de amor lá no Facebook para ela, porque eu amo ela de paixão, irmão. É minha companheira, é minha amiga. E ela só não sai comigo quando pode mesmo. Mas nessa pandemia aí, a gente estava entrando na... Irmãos, eu entrei em cada lugar que tem crente que não vai não, tá? Mas ela sempre ali do meu lado, esse projeto Bahia sempre do meu lado. Você achou aí, Marcos? Marcos, capítulo 6, versículo 48. E vendo que se afagavam a remar, porque o vento era-lhe ao contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Pai, a voz é minha, a palavra é tua, mas a tua palavra também é semente, e que cada coração possa estar como uma terra fértil, esperando essa semente para frutificar. E eu abençoo a cada vida através da tua palavra nesta tarde, no nome de Jesus. Irmãos, não vou sair do tema, que é que derrubando as muralhas. Jesus, ele tinha uma preocupação muito grande com a multidão, com os seus discípulos, com os enfermos, com os endemoniados, com aquele que é pai, com aquele que é mãe. Nós vemos que ele ressuscita a filha de Jairo. Nós vemos lá em Lucas 7,13, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Mas nesse capítulo 5 e capítulo 6 de Marcos, eu vejo Jesus, ele preocupado com os discípulos. Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas ele sabia que os discípulos estavam já fatigados, estavam cansados. E nós, como seres humanos, você se cansa tanto no físico, como também espiritualmente. Nós olhamos para trás, a maioria de nós, talvez éramos mais avivados, nós orávamos mais, buscávamos mais a presença de Deus. Aí o tempo vai passando, não é que você vai se acostumando, as lutas, as aflições, os problemas, as tempestades, acabam muitas das vezes afligindo, né, a cada um, porque somos seres humanos. E Deus, ele conhece e sabe até onde vai o nosso limite. Jesus, ele queria sair num lugar à parte. Ele queria sair dos povoados da cidade. Ele queria sair num lugar à parte e estar ali somente com os seus discípulos e mais ninguém. Porque onde Jesus ia, multidões iam atrás dele. E quando ele sai para um lugar à parte, a Bíblia diz que quando eles estão lá para descansar, e nós estavam lá para descansar, para tentar fugir de tudo aquilo que estava afligindo fisicamente e espiritualmente.
que às vezes no feriado, no final de semana, durante a semana você tem um dia estressante, mas quando você tem uma oportunidade de sair com uma pousada, ou ir, para o interior, quando você sai para um lugar para descansar, é uma outra coisa. É verdade ou não é? Sim. É maravilhoso para aquele que tem condição de ficar lá um sábado, domingo, um feriado em uma pousada. Você sai para relaxar, relaxa sua mente, relaxa sua alma. E Jesus estando ali com os discípulos, a primeira coisa, vendo Jesus a multidão. Então, onde Jesus ele está, a multidão descobre, irmãos. Aonde Jesus está, a multidão vai querer estar lá também. Por que você está aqui nesta tarde? Você não vê Jesus, mas você sabe, tem certeza que Ele está aqui. E Ele fez uma promessa, não só na tarde da vitória, não só na segunda, mas na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os meses do ano, todos os anos que se passam, porque Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. E não só aqui na terra, mas também na eternidade. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus ele vê a multidão. Uma das primeiras muralhas que eu vejo aqui, chamada de dificuldade. Existem dificuldades nas nossas vidas que é impossível como ser humano você realizar. Jesus vê a multidão. Jesus sabe que a multidão está com fome. Jesus pede para os discípulos pedir aquela multidão para se assentar de 100 em 100, para se derrubar aquela muralha daquela dificuldade que era impossível aos olhos dos discípulos, mas em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então, esta muralha, talvez você esteja passando, não tem saída, é um beco sem saída, não tem como se resolver, humanamente falando, ninguém pode te ajudar, mas o Deus do impossível estará do teu lado, e você vai testemunhar a vitória. E eu vejo, irmãos, os discípulos que andam com Jesus para cima e para baixo, vê tanto milagre acontecendo, aí vem a muralha da incredulidade ou da falta de fé, porque dependendo do problema que vem nos afligir, às vezes vem para abater a nossa fé. Aí a pessoa quer desistir, quer parar, porque acha que não vai conseguir chegar naquele objetivo. Jesus manda assentar de 100 em 100. Nós sabemos que os judeus, eles tinham o costume de contar os homens, não contavam as mulheres, não contavam as crianças. Se a gente for olhar dentro da matemática, tinha mais de 20 mil pessoas ali. E até comentei uns certos dias atrás, que qualquer culto que você for, você vai ver mais mulher do que homem. Eu fico imaginando no meio daquela multidão seguindo Jesus, tinha muito mais mulheres do que homens. As mulheres, irmãos, os discípulos estavam se escondendo, com medo de morrer. Havia guardas vigiando o túmulo de Jesus, e eles tinham ordem de matar qualquer um que chegasse perto do túmulo. Elas não queriam nem saber, elas estavam até dispostas a morrer por Jesus. Mas vamos lá, já era domingo, amanhecendo para o domingo, mas vamos lá, nós vamos no túmulo. E elas foram, as mulheres foram, mas os homens estavam escondidos. Eu não quero que os homens aqui fiquem com raiva de mim não, tá? Amém? Então nós vemos que o
discípulo chega: Senhor, aonde é que nós vamos arrumar tanto pão? As aldeias, os povoados eram longes, para dispensar aquelas pessoas com fome. O discípulo diz: onde vamos arrumar tanto pão? Mas um dos discípulos chega e diz: olha, Senhor, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para poder alimentar essa multidão? Quer dizer, ele traz a solução, mas ao mesmo tempo coloca a falta de fé como tropeço. Eu sei que Jesus, eu fico imaginando a cena, irmãos. Eu não sei de onde veio esse cesto, mas a Bíblia fala de 12 cestos. Jesus pega aquele pão, ele consagra aquele pão, apresenta a Deus. Ele começa a partir e jogar no cesto, partir e jogar no cesto, partir e jogar no cesto. Enche o primeiro, enche o segundo e vai dando para o povo comer, vai dando para o povo comer, vai dando para o povo comer. Porque do nada ele faz tudo. E nós temos que crer que pelo poder da palavra, você vê os céus, a terra, os oceanos, você vê as aves que voam, os animais, tudo foi feito com o poder da palavra. A única coisa que não foi feita com o poder da palavra foi o ser humano, porque foi feito com as mãos dele. Mas o restante foi com o poder da palavra. Através da palavra ele criou todas as coisas. Você já imaginou aquela mulher que você deve ter cansado de ouvir já alguém pregar ou falar, ou você já leu? A mulher que estava endividada, estava no beco sem saída, foi até o profeta. O marido também tinha sido profeta, e ela foi até o profeta, abriu o coração para o profeta, e ela declarou que não tinha nada a não ser um pouquinho de azeite na botija. O profeta mandou ela pegar muitos vasos emprestados, mas entrar para dentro de casa e fechar a porta, para poder impedir que os curiosos chegassem até a porta dela. Está com fome, está endividada, deve estar ficando louca. Para que tantos vasos vazios dentro de casa? E a porta fechada representa muitas das vezes a nossa boca. Tem coisa que você vai ouvir que na tarde da bênção que não é para você abrir a boca nem dentro da sua casa. Porque dependendo daquela pessoa que está dentro da tua casa, vai dizer: mais uma vez você ouviu Deus falar, mais uma vez o comedor de feijão, aquele carregador de rapadura debaixo do braço falou alguma coisa para você, e sua vida não muda, você continua do mesmo jeito, porque isso são as palavras que se ouve daquele que ainda não crê no poder de Deus. Aí só abrimos a porta quando o milagre já está concretizado. E você vê que ela não correu até os vizinhos, ela foi até aquele que proveu, Deus proveu através da vida dele, aquele milagre foi até ele. Ele diz: vende o azeite, paga as suas dívidas e viva daquilo que lhe sobrar. Mas o que me chama a atenção é aquela mulher pegando aquela botijinha de azeite. Ela vira no primeiro vaso e vai tornando e tornando e tornando e tornando. Enche o primeiro, enche o segundo, enche o terceiro. Meu filho, traz mais um vaso para a mamãe. Olha, mamãe, acabou os vasos. Acabou os vasos, o azeite da botija também parou. Mas enquanto tinha vaso vazio, do nada Deus fazia azeite sair daquela botija. Foi do nada Deus fez o milagre acontecer na vida daquela mulher. E do nada Jesus também multiplicou os pães, multiplicou os peixes. E para aquele que de coração ofertou aquilo que levou para o seu próprio mantimento, ele recebeu de Jesus 12 cestos de pães cheios, porque o povo comeu de se fartar e não aguentava comer mais pão. O que ele fez com 12 cestos eu não sei, mas olha o que Deus fez na vida daquele povo, na vida daquele homem. Então Jesus, ele multiplica os pães, ele alimenta a multidão. Certamente cada um que esteve ali com ele não saiu de mãos vazias. Jesus abençoou tanto no físico como também no espiritual. E o que me chama a atenção é que mais à frente existe nas nossas vidas
ele deu uma ordem: entra dentro do barco e atravessa o mar. Eles entraram dentro do barco para atravessar o mar. E Jesus vai ao monte orar. Esses homens remaram de 6 a 9 horas. Eu já fui pescar de barco de remo e já dei o azar de pegar um vento ao contrário. Você rema, rema, rema e você não sai do lugar. E se você parar de remar, você vai voltar lá atrás e vai ter que começar tudo de novo. E esses discípulos começaram a remar. E quando começou a escurecer, de repente o vento começa a soprar, de repente se levanta uma grande tempestade. Só que Jesus não estava na embarcação com eles. Eu fico imaginando um dizendo para o outro: olha, rema um pouco porque eu já remei. A outro: agora é a sua vez, vai remar. Mas chegou a hora. Nós estamos falando de um grupo remando junto. Amém? Todos vocês estão fazendo aqui hoje à tarde? Remando junto. Todos aqui estão na mesma fé, buscando de Deus algo em favor da sua vida, do teu lar, do teu casamento. Nós não viemos aqui passear, viemos cultuar sim, mas nós sabemos que Deus, que Jesus não vai dispensar ninguém de mão vazia. Ele se preocupou com a fome do povo, mas também se preocupava com a saúde do povo, com a libertação do povo, com a salvação do povo, com as famílias que aqui estavam. Esse é o mesmo Jesus que nós servimos. E os discípulos eles conseguiram chegar na metade. Repete comigo: na metade. Chegando na metade está pronto. Eles chegaram no meio do mar, ou na metade. Só que todas as vezes que a Bíblia fala, irmãos, escuridão, noite, tudo representa a treva. Você pode conhecer a tua casa o melhor, você pode morar anos naquela casa, o dia que faltar energia fica um breu, você vai tropeçar alguma coisa, vai derrubar alguma coisa. Pega uma trilha de dia, é uma coisa, pega essa mesma trilha de noite para ver se você não vai se perder. À noite você tropeça, você cai, você se machuca. É muito difícil alguém ter medo de dia. Mas à noite, até vindo para a igreja, tem gente que tem medo de abrir o carro, de entrar no carro, de sair de dentro da tua casa ou do seu apartamento, por causa da violência que está aí. Então o medo, ele faz parte do ser humano. Aqueles discípulos estavam com medo, estavam cansados, o desânimo bateu neles, já estavam perdendo a esperança. Quando a pessoa começa a perder a esperança, é aí que vem a providência de Deus. Porque Deus, ele vai provando até onde a pessoa aguentar e suportar. E os discípulos estavam cansados, o vento assoprando, a água entrando dentro da embarcação. Irmãos amados, eu sei que aqui, se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. E se eu perguntar quem quer morrer, você vai dizer: misericórdia, sangue de Jesus sem poder. Ninguém quer morrer, irmão, mas todo mundo quer ir para o céu. E vocês acham que o discípulo queria morrer? Ainda afogado no meio de uma tempestade? Claro que não. Eles misturaram o medo, o cansaço, a aflição, a angústia. Mas o texto que nós lemos, é vendo que se fadigavam a remar, porque os ventos eram ali ao contrário. Esse vento aqui, Jesus ainda estava lá no monte. Os discípulos lá no meio do mar, olha a distância. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, é o mesmo eternamente. É o mesmo que está te vendo aqui, está vendo teu filho, está vendo teu marido, está
Ele está em todo lugar, Ele observa, Ele vê tudo, Ele ouve tudo, aleluia. É glória. E todas essas muralhas que tem se levantado contra a sua vida, cada um que está aqui poderia dar nome à muralha que está diante de você, porque cada um sabe o que está passando. Mas não importa qual tipo de muralha que você procura essas portas. Você está aqui na igreja, Ele está lá no céu sentado à direita de Deus, mas Ele está te ouvindo, Ele está te vendo. Essa tempestade vai passar, esse vento vai parar, Ele vai chegar, Ele vai entrar na tua embarcação, você vai atravessar o mar e você vai chegar ao porto desejado, aleluia. Mas é necessário obedecer, é necessário estar debaixo da ordem dEle. O que foi feito aqui hoje, eu conheço pastores que, se tivesse aqui, reprovava o que a pastora fez, botar a igreja para marchar. Ela viu de uma forma, eu fiquei ali e disse, meu Deus, esse povo fazendo, já estou sentindo uma glória aqui. Já pensou na época de Josué? Mulher, criança, velho, todo mundo marchando, e trombeta tocando. É recebendo a ordem de Deus, isso é ordem de Deus, é marchar, a muralha vai cair, e muralha já caiu aqui nessa tarde. A glória, muralha já caiu aqui nessa tarde. Fica de pé você, mano. Você? Deus te dá saúde, Vasco. Essa enfermidade cai por terra hoje. Eu vi você abatido na fé, sem força para caminhar, e pensando que Deus se esqueceu de você. Essa muralha cai hoje. Deus está abrindo porta, você vai escolher a porta que você vai entrar. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor, Ele vai te abençoar. Calma, Deus está no controle, calma, Deus vai dar vitória, calma. Mas um coração triste, angustiado, às vezes a noite de sono se vai. Deus ouviu tua oração, Deus aceitou teu propósito, e Ele te diz, esse ano ainda, tu vai na frente e dar um testemunho de vitória. Oh glória! Ele viu a multidão, o mesmo Jesus que viu a multidão é o mesmo que viu aquela mulher. A Bíblia diz, nós já citamos aqui Lucas 7:13, e vendo-a, de uma multidão saindo da cidade, outra multidão chegando com Jesus. A multidão que saía da cidade sabia quem era a viúva, a que vinha com Jesus não sabia, mas Jesus botou os olhos nela. A Bíblia diz, e vendo-a, teve íntima compaixão por ela. E Ele diz para você, não chores. Ele disse para ela, não chores. Ele diz para você, não chores. Ele diz para ela, não chores, aleluia. Ele não devolveu só o filho para aquela mulher, Ele devolveu o neto, o bisneto, o tataraneto, a geração que ia ser enterrada. Jesus não permitiu, devolveu para a mulher a geração que iria vir após o filho. A geração que virá após tua vida, após teus filhos, serão geração de vitória. Eu decreto isso e profetizo no nome de Jesus. Glórias. Aleluia. Eu ia sentar. Isso dá
texto que encaixe com o texto. Não fiz nada disso, só falei: Jesus, vou subir naquele altar, o que tu mandar falar, eu vou falar. Não tem nada preparado, irmãos. Está vindo o coração de Deus para o teu coração. Não importa como você entrou, o que importa é como você vai sair. Creia que da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Você vai sair por aquelas portas com todas as muralhas caídas por terra. Continua com a marcha até o final do culto. Da campanha, continua. Talvez alguém se levantou porque viu os outros se levantar, alguém marchou porque viu o outro marchar, mas tem aquele que quando ouviu a palavra de ordem, pedindo uma coisa, a ordem é outra. A ordem é para marchar. Quando Moisés estava diante do mar, Faraó atrás e o povo sem esperança do lado, o Senhor disse para ele: Moisés, diz ao meu povo para marchar. Marchar para onde? Na frente o mar, atrás Faraó. É só obedecer, o resto é com ele. Nem Moisés sabia o que Deus ia fazer, mas ele acreditava que Deus não tirou ele do Egito à toa. Deus não tirou você do Egito à toa. Oh, glórias. Coisa maravilhosa, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus tremenda aqui. Tremenda, tremenda, tremenda. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus viu, ouviu, e Jesus não repreendeu o vento, nem repreendeu o mar. Ele enfrentou o vento, ele enfrentou o mar, ele foi andando sobre as águas bravias, até chegar pertinho da embarcação. Aí os discípulos olham e pensam que é um fantasma, e Pedro diz: se é tu és mesmo, Senhor, permita ir até ti. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele também enfrentava o vento. Enquanto ele olhava para Jesus, ele enfrentava o mar bravio. Mas quando ele olhou para o mar, ele afundou. Não olha para o mar. Jesus está do teu lado. Deu para entender o mistério? Quando ele olhava para Jesus, a tempestade ainda estava ali. Jesus estava do lado, não estava dentro do barco, mas estava do lado. Mas a tempestade ainda estava ali, o vento ainda estava ali. Jesus pega Pedro pelas mãos. O que quer dizer isso, irmãos? Graças a Deus, primeiro, que Pedro não andou, né, irmãos? Porque já existe uma idolatria terrível aí com Pedro. Então, se você tivesse andado sobre o mar, ia ser o segundo Jesus, né? Porque tem coisa que é para ele fazer, não é para nós. Tem coisa que é para ele. Quando ele entra dentro da embarcação, ele dá uma ordem. Eu queria ver qualquer um de nós